aí, galera, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre um artigo, uma análise de artigo recentemente lançado que fala sobre algo que eu sei que interessa muito de vocês, que é suplementação de proteína. E ele fala basicamente dos equívocos mais comuns que a gente tem nesse ramo especificamente. O artigo ele chama Common Questions and Misconceptions About Protein Supplementation. What does the scientific evidence really show? Esse artigo foi lançado por José Antônio e Cassandra Evans, são nomes extremamente importantes quando a gente fala da revista da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva. E muito bem, vamos ao assunto. Não se esqueça, meu caro, de deixar o seu gostei, de deixar o seu joinha. Porque faz tempo que a gente não publica aqui no canal, a gente tá voltando aos poucos, então isso ajuda a gente voltar ao nosso engajamento, isso é muito importante. Mas vamos lá então, falar um pouquinho sobre as principais perguntas. Esse artigo, ele basicamente pode ser resumido em algumas perguntas, apanhados da literatura científica que vão responder essas perguntas. Então hoje, em 2024, quais controvérsias existem sobre a suplementação de proteínas? E a primeira delas é, afinal, proteína faz mal para os rins? E muito bem, na verdade, galera, a ingestão de proteína, alguns estudos, eles indicavam que grandes quantidades, eles poderiam aumentar a pressão glomerular e a hiperfiltração glomerular, o que poderia promover e estaria associado diretamente com doenças renais. Porém, o artigo aqui deixa claro que essa justificativa ela é válida desde que a população tenha alguma condição clínica. Para indivíduos saudáveis, indivíduos treinados, inclusive, a gente não tem evidências de que a proteína pode conduzir a um desfecho negativo do ponto de vista renal. Geralmente atletas consomem de 1,4 a 1,9 gramas por quilograma de proteína por dia. Estudos que mostraram que essa faixa de quantidade não representou nenhum impacto negativo à função renal mesmo a longo prazo. Alguns outros estudos mostraram dietas até maiores, com 4,4 gramas por quilograma de peso por dia de proteína. Faça as contas na sua casa para você ter uma ideia de quanto isso representa de proteína, mas eu sei que geralmente fisiculturistas, principalmente aqui hormonizados, geralmente utilizam doses bem altas de proteína, principalmente no período de cutting. E mesmo essa quantidade elevada, ainda assim não chegamos em quantidades significativas de aumento dos marcadores de segurança clínica, como seriam os níveis de creatinina e os níveis de taxa de filtração glomerular. Convenhamos, os níveis de creatinina seriam normais de serem vistos. A creatinina ela é um metabólito da própria creatina e ela está muito presente nesse contexto muscular. A maior parte da creatina ela está na musculatura. Nossa, então quanto maior a musculatura e quanto maior também a gente tem a ingestão proteica, porque grandes fontes proteicas são fontes de creatina também, de origem animal, é claro, a gente teria um aumento natural e gradativo de creatinina, porque é o seu metabólito mais esperado. E por isso que geralmente ela é um marcador que para fisiculturistas não é o suficiente para se medir a eficiência renal dessa pessoa. Precisamos fazer outros exames, como... Ô meu cara, vou botar isso pra fora, hein? O que você pegou? Onde você pegou essa pena, velho? Pera aí. Olha esse gato, cara. Essa milquinha, um gatinho abandonado de rua. Onde saiu essa pena, cara? Agora que tem um bicho morto aqui, cara. Onde eu parei mesmo? Então, na verdade, a gente teria outros marcadores para avaliar a função glomerular. Consumir proteína em excesso aumentaria a gordura corporal? E bom, muitas pessoas então elas acreditam que o consumo de proteína em excesso pode levar ao ganho de gordura. E aí a gente encontra alguns estudos que avaliaram coisas parecidas aqui. Alguns estudos eles indicam que a alta ingestão de proteína, mesmo em dietas hipercalóricas, tende a promover ganhos de massa magra em vez de gordura. Geralmente, quando a gente pega um indivíduo que está começando a treinar, principalmente população sedentária, a oferta de proteína ele é muito válida, porque esse indivíduo ele vai estar num processo de adaptação bastante importante, vai estar muito inflamado, e a proteína entra como um componente essencial para que realmente esse cara faça a sua evolução e ganhe massa muscular. E aí, um estudo também específico aqui, citado pelos autores, que 4,4 gramas por quilograma de proteína por dia, que é uma quantidade absurdamente alta, não apresentaram aumento da gordura corporal. Outro estudo mostrou que dietas de 2,3 gramas por quilograma de proteína por dia, um outro estudo também de 3,4 gramas por quilograma de proteína por dia, em praticantes de musculação encontraram uma redução maior na massa de gordura no grupo com maior ingestão proteica. E bom, gente, primeiro de tudo, tá? Não é que a proteína não possa ser convertida para gordura, mas nesse processo de conversão é um processo mais custoso. Se a gente pega hoje o que a gente chama de efeito
térmico do alimento, cada macronutriente ele tem uma quantidade certa de calorias gastas para ser metabolizado. Em primeiro lugar estariam proteínas. Então as proteínas dos macronutrientes é realmente o macro que a gente demanda mais energia para poder metabolizá-lo. E para ela se tornar gordura ou energia mesmo na forma de carboidratos, porque sim existem alguns aminoácidos que são glicogênicos, eles poderiam ser convertidos para glicose, ainda assim são processos bastante custosos. O nosso corpo ele precisa de todos os macronutrientes. Então não é porque eu tô falando aqui que proteína existe uma chance menor de ela ser convertida para gordura que você deve fazer uma dieta somente de proteína. O carbo ele é essencialmente importante também, tem o seu papel crucial, assim como as gorduras também o têm. E aí a proteína sendo, portanto, o macronutriente mais termogênico, vamos dizer assim, porque a demanda de calorias para ser metabolizada é maior, a gente tem em segundo lugar o carboidrato e em terceiro a gordura. As gorduras, elas para se realmente serem metabolizadas e serem armazenadas como fonte de gordura, elas são muito fáceis disso acontecer. Não passam por tantos processos que gastam tantas calorias dessa forma. E aí a gente teria o efeito térmico do alimento. Então a tendência é que dietas que têm um maior teor de proteína em compensação aos outros macronutrientes, por exemplo, 30%, 35% de proteína naquela dieta, é uma dieta que quando a gente avalia as calorias consumidas e metabolizadas, mesmo que seja uma dieta com mais calorias, muitas das vezes hipercalórica, a gente teria uma dificuldade maior em acumular gordura do que uma dieta que seria rica em carboidratos e gorduras com a mesma quantidade de calorias. Bater macros é realmente importante, mas se a gente começar a analisar que dependendo da proporção que você coloque o macronutriente na sua dieta muito maior do que o outro, isso pode trazer um impacto bastante significativo. A proteína, ela prejudica a saúde óssea, e aqui, né, isso é uma preocupação também que a alta ingestão de proteína ela poderia ser prejudicial aos ossos devido à hipótese chamada de ácido Ash, que sugere que uma dieta rica em proteínas aumenta a excreção de cálcio pela urina, e isso poderia aumentar também a perda de massa óssea. Porém, alguns estudos mostram que, na verdade, a proteína ela é essencial para a saúde óssea, pois o tecido ósseo ele é composto parcialmente de proteína. Então, além disso, né, a proteína ela também estimula o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo IGF-1, que também tem o seu papel na formação óssea. Algumas meta-análises elas indicam, inclusive, de que a alta ingestão de proteína ela não é prejudicial aos ossos e poderia ser benéfica, portanto, aumentando a densidade mineral óssea, reduzindo o risco de fratura, desde que você garanta que exista uma ingestão adequada de cálcio. A hipótese de que uma alta quantidade de proteína estimularia mais a filtração renal e isso excretaria mais alguns componentes como o cálcio, isso realmente é verdade, mas quando você equilibra os micronutrientes, é muito improvável que exista uma perda de massa óssea por conta da proteína mais elevada. Veganos e vegetarianos, eles conseguem consumir proteína suficiente para suportar as adaptações do treinamento? A resposta é sim. Acaba sendo nutrição básica. Na nutrição básica, você sabe que para algumas fontes vegetais que são ricas em proteína, nem todas possuem todos os aminoácidos essenciais que a gente precisa. Porém, se a gente mistura alguns tipos de cereais e faz o blend deles, a gente tem algo, um conceito chamado de proteínas complementares, porque a junção delas faz com que você tenha o consumo de todos os aminoácidos essenciais. E por mais que existem proteínas vegetais, né, elas têm uma qualidade inferior, isso a gente sabe, em relação a esses aminoácidos essenciais, que é o que uma das fatores que mais importa na qualidade proteica, é possível a gente sim alcançar níveis necessários combinando diferentes fontes vegetais e utilizando alguns suplementos de proteína vegetal. Se o vegetariano for ovolácteo, se ele consumir laticínios e consumir ovos, maravilha, ele pode se beneficiar bastante daí, inclusive da suplementação de whey protein. Queijo ou manteiga de amendoim, né, a pasta de amendoim são boas fontes de proteína, embora o queijo e a manteiga, né, elas sejam bastante frequentemente consumidos, né, promovidos como boas fontes de proteína. A gente tem que pensar o seguinte: a pasta de amendoim, galera, ela tem um alto teor de gordura, a base dela é mais gordurosa e ela tem mais calorias também, então ela acaba sendo menos eficiente como fonte de proteína. 100 gramas de pasta de amendoim conteriam 24 gramas de proteína, mas também 49 gramas de gordura, representando então 632 calorias. Aí você compara com o peito de frango cozido, que tem 32 gramas de proteína, tem 3 gramas de gordura em média, mais ou menos, e 158 calorias, valendo muito mais a pena de ser consumido. A qualidade da proteína, agora que a gente coloca em pauta isso também, de alimentos como o amendoim, é uma qualidade inferior. E isso, de fato, cara, é muito importante. Lembra, de novo, né? A qualidade da proteína ela é determinada principalmente pela sua maior presença, a quantidade de aminoácidos essenciais que essa proteína tem e também o grau de digestibilidade que essa proteína pode ter. Consumir carne, né? A sexta pergunta, né? Causa resultados desfavoráveis para a saúde?
E muito bem, isso é uma pergunta bastante interessante também. Existe uma preocupação com carnes processadas, né, que elas são associadas ao aumento de risco de doenças como doenças cardiovasculares, como câncer, por exemplo. Estudos mostram que sim, o consumo de carnes processadas está associado ao aumento de risco de doenças cardiovasculares, à mortalidade total. No entanto, o consumo de carnes não processadas, né, como frango, como peixe, não está ligada aos mesmos riscos e pode até oferecer benefícios à saúde, né? Um estudo multinacional, inclusive, acabou indicando que o consumo moderado de carne não processada não está associado ao aumento de doenças cardiovasculares. Na verdade, a gente tem que sentar e ter muito bom senso, porque eu sei que existem dois times aqui. Existe o time daquelas pessoas que acreditam numa dieta desprovida totalmente de carboidratos, que realmente adoram comer carnes bastante gordurosas, no café da manhã adoram colocar um monte de ovos com bacon. Existe sim essa turma mais cetogênica, mais até paleolítica, vamos dizer assim. E em contraponto, existe um outro time que diz que qualquer tipo de carne poderia fazer mal à saúde, levando em conta exatamente esses estudos. Não é um veneno você consumir uma carne com um pouco mais de gordura, mas não deve ser a predominância da sua dieta esse tipo de alimento. Carnes com menos gordura, carnes mais magras, elas sim são bastante recomendadas pela sua fonte de proteína, que é fantástico, excelente, e também elas não têm associação com risco cardiovascular. Sétima pergunta, então. Pessoas inativas, sedentárias, elas precisam de proteína? A resposta é sim. Mesmo que as pessoas sejam sedentárias, inativas, não façam atividade física, exercício, elas precisam sim de proteína. A aula de nutrição aqui, a gente tem curso de nutrição básica completos aqui no nosso canal. É essencial para várias funções fisiológicas, manutenção da massa muscular, saúde óssea, processos metabólicos e um monte de coisa recomendada. A gente sabe que as DRIs, né, são as recomendações propostas pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos, recomendam 0,8 gramas por quilograma de peso por dia para adultos sedentários. Mas alguns estudos, inclusive, sugerem que essa quantidade ela pode ser subestimada e que talvez ingestões entre 0,9 a 1,2 gramas por quilograma de peso por dia de proteína poderiam ser mais adequados para garantir uma saúde ideal, especialmente em adultos mais velhos, que tem algo que a gente chama de resistência anabólica, porque conforme mais velho, acaba se tornando um pouco mais inativo, faz com que tenha uma maior dificuldade em ganhos e manutenção de massa magra, e por isso que a proteína aqui faria um papel essencial nesse caso. Oitava pergunta, é necessário consumir proteína dentro de 1 hora após o treino? Preciso levar minha shakeira ali para tomar proteína depois do treinamento? Embora seja comum acreditar, então, que a ingestão de proteína logo após o treino ela seja crucial, pesquisa, né, aqui que a gente traz mostra que o mais importante é a ingestão total diária de proteína. O corpo ele permanece sensível à proteína depois de várias horas do exercício. Alguns estudos indicam até 24 horas depois do exercício. A oferta de proteína dentro dessa janela já é o suficiente para trazer adaptações para a musculatura esquelética. Bom, nona, atletas de resistência, eles precisam realmente de mais proteína? A resposta é sim. Atletas que fazem corridas, que fazem, por exemplo, bike de longas distâncias, eles sim precisam de proteínas adicionais, tá? Quanto de proteína a mais? Não é a mesma coisa do que um atleta de força, por exemplo. A gente sabe que a proteína ajuda na recuperação desse cara, na adaptação do treinamento, e por isso que se o cara ingerir 2 vezes a recomendação do Instituto de Medicina dos Estados Unidos, das RDAs, das tabelas das DRIs, que seria mais ou menos 1,6 gramas de proteína por quilograma do peso, isso seria muito legal para ele recuperar o seu glicogênio, porque também ajudaria numa reposição de glicogênio. Então, por mais que o carboidrato ajude na recuperação de glicogênio, a proteína aqui também ela exerce um papel que pode ajudar na sua reposição de glicogênio muscular durante esse processo de reposição. 10ª pergunta, e os suplementos? A gente precisa de suplementos de proteína para atender as necessidades dos caras que são treinados? E a resposta é não. Não é necessário, mas suplementos eles podem ser uma conveniência, uma maneira mais fácil de se atingir as quantidades diárias de proteína. Simplesmente isso. Se você tem tempo para ingerir a sua proteína por via oral, né, comendo alimentos fontes de proteína, maravilha. Isso já é o suficiente. Não existe hoje algo que você fala whey protein é totalmente essencial para estimular síntese proteica. Existe um limite para a quantidade de proteína que se pode consumir em uma refeição? Isso é uma pergunta bastante polêmica, na verdade. Aquela hipótese que existe um limite para a quantidade de proteína que o corpo poderia usar em uma quantidade de refeição é bastante discutível. Tem estudos que sugerem que existe uma resposta anabólica que ela pode ser prolongada com a ingestão de até 100 gramas de proteína em uma única refeição, o que foge muito do que realmente acontece na prática pelo fracionamento que a gente vê hoje em dia. Porém, a quantidade ideal de proteína pode variar
variar, então, dependendo do estado fisiológico e do nível de atividade da pessoa. Algumas pesquisas indicam que ingestões maiores poderiam resultar em uma resposta anabólica mais prolongada, mais eficiente. E aí, galera, é uma coisa bastante importante, porque recentemente, inclusive, eu acabei lendo um estudo, não é esse aqui, sobre você fazer uma ingestão única de proteína no seu dia em comparação ao fracionamento. E esse estudo ele mostrou que realmente é eficaz, mesmo que o indivíduo consuma uma vez a quantidade de proteína diária que ele precisaria em uma sentada só no dia. Tem pouca evidência ainda de que isso realmente é necessário. O que realmente a gente tem há muito tempo são estudos de Stuart Phillips, de Louis Burke, e eles comparam aqui a eficácia da resposta de adaptação ao treinamento no que diz respeito à síntese muscular em uma pulse de proteína aqui e vários aqui durante o dia. Mas de fato, hoje, você é um fisiculturista e você preza muito por resultados e performance, cuidado com estudos novos que recomendam coisas que fogem do padrão. Então a gente sabe que o padrão, o que dá certo é você fracionar em várias refeições ao dia em quantidades suficientes de proteína e manter uma dieta hiperproteica na medida do possível, tá? Com 2, 3 gramas de proteína por quilograma do peso. Concluindo então, pessoal, espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas questões. Não esquece, meu caro, de deixar o seu like aqui. Vou deixar a referência também do artigo, caso você queira ler, é um artigo gratuito, beleza? E se você gostou desse tipo de conteúdo, se você às vezes é um estudante de nutrição, se interessa pelo tema e quer ver mais resumos de artigos, escutar um pouco mais sobre resumos de novos artigos aqui, sobre apanhados, deixa aqui embaixo o seu comentário, isso é muito importante para nós. Obrigado a cada um que tem acompanhado o nosso canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.